Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Opa! Acho que foi muito alto aqui, né? Gente amada, gente querida, vou ler com vocês um texto. Cabe lembrar que esse texto é um texto diretivo de uma carta pastoral. São as últimas palavras do maior bandeirante do cristianismo, do maior escritor do Novo Testamento, da maior baliza da fé. Estou falando do apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho na fé, a saber, Timóteo, que segundo a própria história bíblica dar-nos a entender, da fé que lhe é testemunhada sobre sua mãe e sua avó, mas nada fala-se de seu pai. Paulo vai circuncidá-lo, justamente porque seu pai, segundo a história, é um grego. Então, para que não haja nenhum tipo de impedimento, Paulo vai circuncidá-lo e, a partir de então, chamá-lo de meu filho na fé. Então, ele vai dar aqui alguns conselhos. Você vai encontrar os conselhos afastar, posteriormente permanecer, depois pregar. É o texto dos conselhos. Mas, focando neste conselho, olha o que Paulo escrevendo a Timóteo diz: tu, porém, permanece. Uma vez afastado, desembaraçado, esse é o primeiro conselho, agora tu consegues caminhar, progredir, e permanece desse modo, naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Segundo William Barclay, que é um doutor da língua, Hendrickson faz uma citação dele, outros teólogos como D.L. Carson, nacionalmente falando a referência, saudoso pastor Antônio Gilberto, eles fazem uso da compreensão linguística de William Barclay quando traduz esse texto e, de propósito, pontua que a palavra quem, originalmente falando aqui, está no plural. Porém, como no nosso português você não tem uma palavra plural para quem, então está no singular. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você é meu filho na fé. Eu te circuncidei, te instruí, tomei-te as sagradas letras, como está no verso 15, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação. E ele vai continuar dando esses testemunhos, dizendo, toda a escritura, ele está dizendo o seguinte: olha, ô Timóteo, sabes de quem tem aprendido. E daí ele pontua que nenhum aprendizado que ele teve é superior ao aprendizado maior, que é o das sagradas letras. Porém, o fato de que ele aprendeu com as sagradas letras desde sua meninice, e que essa sagrada letra ela é plena, verso 16, toda a escritura, disse Paulo, não isenta de sentar para ouvir com outro. Quando eu leio um comentário bíblico, eu estou dizendo com isso que Deus é aquele que se revela para o outro. Quando eu sento para ouvir uma mensagem pregada, eu estou dizendo com isso que eu não sou a única fonte de inspiração, que Deus pode valer-se do outro também para me ensinar. Se a palavra quem, como já pontuei aqui, está no plural, e é interessante que ele fala de aprendizado, né? De que tens aprendido, não apenas ouvido. Tem gente que Paulo vai pontuar isso a Timóteo, que ouve e não aprende. Então, quando eu ouço, gera fé em mim, porque a fé vem pelo ouvir. Agora, quando eu pratico aquilo que eu ouvi,
aí isso torna-me santo. Então é ler para saber, é ouvir para aprender e é praticar para exercer. Ouvir me fará crente, a fé vem pelo ouvir. E praticar o que ouço me fará coerente, me fará santo. Agora vamos lá. Quando Paulo pontua de quem, e como disse-lhes, está no plural, no original, Paulo está dizendo o seguinte: eu não sou a única fonte de revelação. Paulo está dizendo o seguinte: eu fui-te sim proveitoso, lembra-te do que te ensinei. Mas eu não inventei a pólvora, eu te ensinei, e aquilo que te ensinei é digno de ser praticado, porque eu te ensinei de acordo com o que tu já sabias, as sagradas letras. Eu te ensinei não como uma fonte, mas como um canal. Passou por mim, veio a mim, mas não veio de mim. Mas eu não sou a única fonte. De quem é no plural. A Bíblia ensinou-te. A vida ensina-te. Você pode aprender com erros e acertos, não apenas com acertos. E é por isso que o indivíduo cristão não pode ser um desigrejado. Parece que os textos convergem para isso. Por quê? Cada pastor que te pastoreou, querido irmão, querida irmã, cada líder que exerceu liderança sobre você, foi um instrumento de Deus para te trazer aprendizado. Talvez alguns foram arautos de Deus, atalaias do Eterno, que com o poder de uma locução verbal, uma eloquência, com o poder cognitivo, com a sapiência, talvez com os recursos, pôde ensinar-te mais teoricamente. Outros, talvez na prática. Veio um que tinha um jeito de ser, que talvez não agradou-te muito. Mas se não ensinou-te muito por muitas coisas, uma coisa te ensinou: a ser obediente, a ser humilde, minimamente a valer-se, no sentido de que respeitar aquilo que chamo de a lei do protocolo, isto é, o outro também tem direito de ser distinto, de ser diferente. Minimamente ensinou-te a respeitar as diferenças que existem. E essas não existem para nos distanciar, mas para nos aproximar. Em suma, cada líder que passou na minha vida, eu tive líder que era mais alegre, festivo. Eu tive líder que era mais reservado. Eu tive líder que seu ministério destacou-se pela efusão do Espírito. Outros, pelo talento nato de interpretação, aplicação, pregação bíblica. Outro, pela sua humildade de olhar para mim, como eu tive líderes. Eu fui professor de escola dominical com 15 para 16 anos de idade. Eu era um menino. E é lógico que, com pouco recurso, um auriculário interiorano, alguém como eu, simplório, um pescador, filho de pescador, neto de pescador, residente da New Fazend, como eu brinco, da Nova Fazenda. Se Laguna já é uma cidade pequena, Nova Fazenda é um dos menores bairros dessa cidade, o mais longínquo. Então, com pouco acesso, com pouco recurso, mas alguém enxergou em mim minimamente uma chamada, uma dedicação. Outros, talvez ensinaram-me, quando agora talvez com uma determinada idade, um pouquinho mais capaz, alguém ensinou-me ao não oportunizar-me. Como quem diz, você precisa aprender, que precisa continuar aprendendo. Então olha como a Bíblia é maravilhosa. E olha como Deus tem suas matérias, seus recursos, seus instrumentos, seus vasos. Alguns eu creio que na minha caminhada de fé ensinaram-me não o que fazer, mas o que não fazer. Então quem tem um espírito ensinável e uma disponibilidade para aprender, pode aprender com erros, com acertos,
com quem sabe mais, com quem sabe menos. Agora, uma coisa é certa: ninguém não tem nada a te ensinar. E ninguém é tão sabedor que já sabe tudo que não tenha nada a aprender. Quem? No plural. Quem? Priscila, Áquila, Tíquico, sei lá, Apolo? Não sei. Pedro, por que não? Talvez sendo mais indouto do que Timóteo, bem menos conhecedor do que Paulo. Mas tinha algo a ensinar, caminhou com o nosso Senhor. Ele também tem algo a nos ensinar. Os irmãozinhos de cabelinho branco, que talvez nem saibam o que é um smartphone, mas conhecem Deus. Que não conhecem apenas a história de Deus, mas o Deus da história tem algo a nos ensinar. Que tenhamos um espírito ensinável para aprender, porque Deus, o Senhor, quer nos instrumentalizar, quer nos ensinar. São ferramentas hábeis, úteis, disponíveis. Que tenhamos disposição para aprender o que estes têm a nos ensinar. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Permanece no que aprendeste e no aprendizado. Inteirado foste, não estavas. Inteirado, inteireza, plenitude. Tinhas uma parte e alguém contribuiu com outra para que foste inteirado. E tornaste-te sabedor. Sabedor do que aprendeste e do que precisa necessariamente continuar aprendendo. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus para a glória de seu nome. Amém.